Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício aqui que fala o seguinte. Escreva 8 elevado a 2/3 usando o radical e depois simplifique ao máximo possível. Tá? Então, esse exercício ele tem basicamente duas etapas. Primeiro, ele quer que você transforme essa potência em uma raiz e depois ele quer que você pegue essa raiz e simplifique ao máximo possível. Beleza? Então, vamos lá. Quem que é o meu enunciado desse exercício? O enunciado é 8 elevado a 2/3. Beleza. Feito isso, como é que eu faço para resolver o meu exercício? Tá? Eu vou escrever o radical aqui, e para eu escrever uma potência fracionária em uma raiz, eu faço a seguinte coisa. A base da minha potência, ela vai ser a base lá no meu radicando. Beleza? O numerador aqui do meu expoente fracionário, ele vai ser a potência do meu radicando. E o denominador do meu expoente fracionário, ele vai ser o índice da minha raiz. Tá? Então, a base da minha potência fracionária vai ser a base do meu radicando, o numerador do meu expoente fracionário vai ser a potência do meu radicando, e aqui o 3, que no caso é o denominador do meu expoente fracionário, ele é o índice da minha raiz. Tá? Ah, tem uma frasezinha de memorização que fala o seguinte, tá? Quem está por cima, então quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. É uma frasezinha de memorização, tá? Que as pessoas usam para lembrar como que a gente faz essa mudança, tá? De potência fracionária para notação de raiz. Tá? Então, a gente já fez a primeira parte do exercício, que é escrever a nossa potência fracionária em notação de raiz, usando radical. A próxima etapa é fazer a simplificação. Tá? Lembrando que simplificação é sempre a simplificação máxima. Não precisaria estar escrito isso no enunciado. Como que eu faço isso? Existem algumas formas de você fazer isso. Tá? Eu vou usar fatoração da minha base. Tá? Você poderia usar outra técnica. Você poderia resolver 8 ao quadrado e depois fatorar todo mundo. Eu vou fatorar só o 8. Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou copiar aqui o meu radical, o meu índice, e 8 fatorado, então 8, se eu for fatorar ele, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, aqui no meu radicando, ao invés de eu escrever 8, eu vou vir aqui e vou substituir ele por 2 ao cubo. Então, tá lá, ó. Ao invés de eu escrever 8, eu escrevi 2 ao cubo. Só que o meu 8, ele tem uma potência quadrada, se você observar aqui. Então, eu tenho que vir aqui e colocar uma potência quadrada fora do parênteses. Então, isso que eu escrevi em branco é exatamente a mesma coisa que está em laranja aqui, porém com a minha base fatorada. Beleza, fiz isso. Aí, eu tenho agora aqui uma potência de potência. Se a gente lembrar de propriedade de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai virar uma raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 8 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 à sexta. Só que dá para simplificar isso, tá? Se você observar aqui, ó, 3 dá para eu dividir por 3 e 6 dá para eu dividir por 3. Então, índice e expoente eu posso fazer simplificação, tá? E é justamente isso que eu vou fazer, tá?
Quando eu simplifico índice com expoente, eu tenho que só tomar um cuidado com o seguinte. Se o meu índice virar número 1, não existe índice 1. Dieva, e se acontecer de o meu índice ser 1? Significa que não existe mais o radical aqui para você. Então, toda vez que o seu índice, na hora que você for simplificar, aparecer índice 1, significa que não tem mais radical. Então, você não precisa escrever mais o símbolo de radical. Beleza? E é basicamente isso que vai acontecer. Ó. Quando eu faço 3 dividido por 3 aqui, ó, 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu não preciso mais escrever o símbolo do radical. Só que o resto eu continuo fazendo normalmente. A minha base não muda. 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 é 2. E aqui, 2 ao quadrado, eu consigo calcular. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui, ó, eu fiz as duas coisas que o exercício me pedia. Tá? Eu escrevi a minha potência fracionária na forma de raiz, usando o radical, e depois eu peguei a minha raiz e simplifiquei ao máximo possível, e a minha simplificação máxima chegou no número 4. Então, essas duas coisas que eu estou grifando em verde são as duas respostas desse exercício. Raiz cúbica de 8 ao quadrado, e depois fazendo a simplificação, você chega na resposta 4. Beleza? Tranquilo? Exercício feito, exercício concluído e até a próxima.